Portanto, o que que nós podemos concluir com base nessa introdução, no nivelamento, nas terminologias que são usadas, né? Então, olha só a situação que eu quero colocar para você. Se um amigo lhe pedisse R$ 1.000 para pagar os mesmos 1.000 daqui a um ano, o que que você acharia? Olha lá a imagem que ilustra bem. Eu disse que talvez você já tenha passado por essa situação. Ou a pessoa que vai ceder o capital, ou a pessoa que vai pedir. O objetivo aqui não é fazer nenhum juízo de valor, e sim uma reflexão. Quando eu tenho esse tipo de situação, o que eu começo a analisar? Então, com certeza, por melhor que fosse o amigo ou o parente, a proposta não seria vista com bons olhos. Por qual motivo? Então, 3 pontos. Primeiro, será que ele vai me pagar? A questão do risco, né? Segundo, e R$ 1.000 hoje vai ser a mesma coisa daqui a um ano? O poder de compra é o mesmo? E terceiro, se eu permanecesse com esses 1.000, eu não poderia gastar ou mesmo investir e ter os juros? No mínimo, eu fico com essa reflexão. Professor, mas não é certo ajudar as pessoas? Não vou fazer nenhum tipo de juízo de valor. O dinheiro é seu, você tem a liberdade de fazer o que você bem entender. Mas aqui, no mínimo, a gente traz essas reflexões, porque o objetivo desse conteúdo é justamente a gente falar do valor do dinheiro no tempo. Legal? Então, o que a gente fecha aqui? Lembra daqueles 3 pontos que compõem a taxa de juros? Então, quando a gente fala de risco, será que ele vai me pagar? Eu estou falando aqui automaticamente desse risco de crédito. Será que o poder de compra de R$ 1.000 hoje é a mesma coisa que um ano? Estou falando da inflação. E será que eu não poderia pegar esses 1.000 e investir? Automaticamente, eu estou falando do custo de oportunidade. Então, fico aqui uma reflexão, tudo bem? Lembre-se que é apenas uma reflexão. O dinheiro é seu e você tem a liberdade de fazer o que você bem entender. E aqui vamos pensar junto também para a gente concluir. E eu quero ver o seu comentário abaixo dessa aula, hein? Estou de olho se você vai pular e não deixar o comentário. Então aqui eu quero que você responda essas 3 perguntas. Talvez para alguns pode parecer besta, muito simples, mas eu gostaria de ouvir você. Aí pode escrever ali abaixo para a gente entender a sua opinião, inclusive ver até qual é a forma que você vai escrever. Cada pessoa única vai escrever de uma forma diferente. Inclusive você vai poder observar os outros colegas. Primeira pergunta: qual a importância de se fazer um planejamento financeiro? Coloca lá a sua opinião. O que você acha que você fazer um planejamento financeiro? E algumas pessoas acham que o planejamento ele foi feito para dar certo. Legal? Será que é isso mesmo? O planejamento serve só para dar certo? E, inclusive, outras não fazem planejamento, mencionando justamente isso. Não vou planejar, não, nunca dá certo. Tá? Será que o planejamento não é só o norte? Por que eu devo estudar matemática financeira? E aí você vai lembrar alguns números do Sebrae, do IBGE, né? Que mostra que nosso país, infelizmente, culturalmente, é um país muito consumista. E não tem nada de errado disso, mas é um país consumista que consome para endividado, ou seja, consome um dinheiro que não é dele. E esquece que às vezes tem que pagar. Então, por que será que eu devo estudar? Isso vai mudar a minha vida, talvez? O que é esse tal de juros? Então, coloca essas 3 perguntas no papel. E por que eu quero que você faça isso? Quando você para, reflete e escreve, você não faz ideia do aprendizado que vai fixar. E o mais interessante é que você vai poder ver as respostas também do colega, ok? Então tá lançado aí o primeiro desafio para você. E eu gostaria de ler muito as suas respostas, ok? Nós finalizamos aqui o nosso primeiro módulo, então, de nivelamento. E eu te vejo no próximo. Até lá!